pela região também. Eu estava comentando aqui que eu queria voltar para cá mais tarde, para as águas termais, medicinais daqui de Poços de Caldas, porque depois de 3 anos da Lava Jato, a gente merece. E é uma alegria estar falando sobre... Você também não teve férias, né? Você também não teve férias. Não tive férias direito. Tive os períodos, mas não foram bem férias, assim. E é uma alegria falar com o Vladimir Neto, porque ele tem um papel na história desse livro. Esse livro só existe por causa dele. A gente vai entrar nisso. Isso é bastidores e bastidores de livro, né? E como o Vladimir Neto colocou, esse livro, ele conta uma história, e uma história que vai para além da Lava Jato, mas quando ela fala da Lava Jato, ele começa a partir dos meus olhos. O que eu busco trazer nesse livro é o sentimento que eu tive ao longo do caso, ao longo da investigação, é a nossa visão do caso. E ela começa quando uma colega, Letícia Guimarães, ela era coordenadora dos procuradores da área criminal em Curitiba, os procuradores da República que trabalham lá. E a gente tem um prédio em Curitiba, eu trabalhava no penúltimo andar, ela saiu do elevador, passou pela minha secretária, pela assessoria, entrou na minha sala, bateu e falou: Deltan, eu tenho uma pergunta para você. Se a gente montar uma força-tarefa para trabalhar num caso grande aqui que surgiu, você topa entrar nele? Essa foi a pergunta que ela fez. Esse caso que ela me colocou diante de mim para que eu ingressasse nesse caso, eu não conhecia bem ele ainda, eu só sabia que era uma montanha de trabalho. Ele ia se tornar Lava Jato, como vocês conhecem, mas naquela época ele era só uma montanha de trabalho. E existia uma perspectiva de fracasso. As convicções que eu tinha quando entrei nesse caso eram duas. Primeiro, é uma montanha de trabalho, isso aqui vai me tirar finais de semana de trabalho, e a segunda coisa é que isso aqui provavelmente vai acabar em impunidade, como todos os outros casos em que eu trabalhei. Porque esse é o final da história de praticamente todos os casos de corrupção no Brasil. 97% dos casos de corrupção comprovada acabam em impunidade, estatisticamente. Então, essa era a probabilidade. Nesse momento, eu tive um conflito existencial. O meu passado passou diante dos meus olhos. Eu conto um pouco do meu passado, dos casos em que eu trabalhei antes. Mas pesou o fato de que a corrupção sangra o nosso país, o fato de que os crimes do colarinho branco eles geram danos para vocês, para mim, para minha família, para os meus filhos, e o fato da gente não fazer tudo, da gente não ser capaz de fazer tudo, não nos isenta da responsabilidade de fazer aquilo que a gente pode fazer. Então, lembra que teve um momento em que, nesse momento que você está citando, que está no livro, que era mais fácil desistir. E o desistir parecia ser o normal. E também, porque você tinha uma experiência pregressa. Por que você acha que você teve esse pensamento na hora? Porque esse é um pensamento que muita gente pode ter na hora de repente, encarar uma luta contra a corrupção no seu dia a dia. Foi uma decisão complexa. Vários fatores estavam ali dentro dessa decisão. Eu tinha tido essa história de fracassos, depois de todos os fracassos que eu tive em processando, por exemplo, corrupção de desvio de dinheiro na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Lá a gente identificou mais de 70 fantasmas, pessoas que estavam na folha de pagamento e que não sequer sabiam que estavam com seus nomes lá. O salário dessas pessoas entrava em contas correntes, alguém ia lá no final do mês, sacava tudo, o dinheiro desaparecia. Essa investigação começou em 2004, a gente está em 2017. Agora vocês teriam uma legítima expectativa de que 13 anos depois o dinheiro tivesse sido recuperado, as pessoas tivessem sido punidas, mas adivinhem o que aconteceu? Nada. Nenhum punido. Nenhum centavo recuperado. O problema é que isso não é exceção, não foi um caso que deu errado. Essa é a regra no nosso país. Então eu tinha isso em mente, fui para Harvard para estudar uma realidade um pouco diferente da nossa. Lá a universidade expandiu meus horizontes, conheci um sistema que funciona melhor do que o nosso, que é o norte-americano. Voltei para o Brasil pensando em buscar mudar o sistema, vendo que eu precisava ir além dos casos concretos, a gente precisava de mudanças legislativas. E aí ela me faz o convite, eu tenho todo esse peso contrário, mas ao mesmo tempo a gente tem que considerar que a corrupção ela é muito danosa. Vejo que a corrupção ela desvia por ano no Brasil, segundo estimativas, algo em torno de 200 bilhões de reais por ano. 200 bilhões de reais. Eu duvido que alguém aqui tenha uma ideia muito concreta do que é 200 bilhões, porque é uma montanha de dinheiro, é dinheiro que não acaba mais. A gente poderia usar esse dinheiro para triplicar investimento federal em saúde, ou para triplicar investimento federal em educação. A gente poderia construir mais de 50 mil escolas por ano no Brasil. Estou falando de 10 escolas por cidade brasileira. Poderia construir mais de 7 mil hospitais por ano,
fazer com que essa massa de pessoas que não tem acesso à água encanada, 35 milhões de pessoas no Brasil, ou que não tem acesso a esgoto, mais de 100 milhões de pessoas, em 2 anos e meio, todas elas terão acesso a esses serviços, com esse dinheiro. Então, tudo isso nos toca. Não tem como você ver uma realidade como essa e você não querer agir, você não querer dar um passo à frente, você não querer fazer aquilo que está ao teu alcance. Dentro dessa mistura de sentimentos, de frustrações, eu entendi naquele momento que, com uma força-tarefa, montando uma força-tarefa para trabalhar nesse caso, valia a pena tentar. Então, aí nessa hora, é bom que eu vou contando para vocês um pouco do livro dele, queria contar um pouco, né, para vocês como é que foi o livro dele, e aí, nesse momento aí, apareceu um personagem na história, que ele é muito interessante, que se chama Alberto Youssef. Ele foi o primeiro doleiro que fez delação premiada na Lava Jato. É um doleiro antigo, que o Deltan já conhecia de outros carnavais. E aí, até ele falou, né, que esse livro tem a ver com o meu, tal, então eu vou citar aqui, posso ler um trecho? Vou ler um trecho, só um trechinho do livro, em que ele critica o meu. Pode ser? Longe de mim criticar jornalista. Mas, assim, ele jornalista é que nem juiz, a gente tem que agradar. Vocês vão ver. Ele não critica, não, ele não critica. Ele diz só que eu vou deixar para vocês julgarem. Ele lê assim, olha só. Alberto Youssef tinha todas as condições para fugir. O jornalista Vladimir Neto, em seu livro sobre a Lava Jato, descreve um momento, abre aspas. Ele tinha dinheiro, um avião fretado e a certeza de que seria preso. Por que não fugiu? Ele respondeu. Sempre prefiro enfrentar os problemas de cara limpa. Eu sabia que era Curitiba, sabia que era Sérgio Moro, só podia ser. Fecha aspas. Isso é o que o Youssef falou. Olha o que o Deltan falou. Minha leitura seria diferente. Falei, minha leitura seria diferente. Falei, está achando que eu não perguntei direito para o Youssef, né? Isso eu admiro porque eu conheço o Youssef há muito mais tempo do que você. Exatamente. A gente conhece ele desde 2004, do caso Banessado. Ele já tinha enganado a gente outras vezes para a gente acreditar nele. Exatamente. De modo puro e simples. Eu estava só começando a conhecer o Alberto. Agora, falando sério, essa questão toca no ponto da diferença entre o livro do Vladimir e o meu livro. Eles não são livros concorrentes, eles são livros complementares. O Vladimir ele faz um retrato da realidade. O meu livro, ele passa pelo retrato da realidade, a partir da nossa perspectiva, do nosso sentimento de caso, daquilo que a gente passou e sofreu ao longo da investigação, mas ele vai para uma postura de quem avalia. Nós buscamos avaliar as situações, avaliar a situação atual e avaliar quais são os rumos possíveis a partir da situação atual. É isso aí, eu acho que essa aqui é realmente a diferença, quer dizer, ele agrega a reflexão, uma coisa que até nem me cabia muito fazer, porque eu sou jornalista, eu tinha que retratar os fatos, contar o que tinha acontecido, e essa reflexão até caiu bem, né? Isso, e até confessando aqui para vocês, algo que a gente nunca contou em público até agora, na verdade o livro do Vladimir foi a razão de eu escrever o livro, porque quando eu li o livro do Vladimir eu tive 2 reações. A primeira reação foi olhar para aquilo e dizer, caramba, eu jamais teria condições de escrever algo tão bom quanto isso. Essa foi a minha primeira reação. Agora, a minha segunda reação foi dizer, por que raios que o Vladimir não avaliou e não falou o que é preciso fazer a partir disso? Tá vendo? Tá criticando por que o Vladimir... Por que o Vladimir não falou, não fez uma avaliação do sistema, do que gerou essa corrupção? Por que eu senti falta de algo mais? E foi o que me motivou a ir além. Aí um dia até liguei para o Vladimir e falei, Vladimir, por que você não foi além? E ele falou, não, Deltan, eu tinha que fazer um trabalho jornalístico, de retratar, esse é o papel do repórter. Naquela noite, eu estava num hotel em São Paulo, lembro até do lugar, que foi uma conversa que eu liguei, e reclamei, falei, poxa, por que você não... A gente tinha investido bastante tempo conversando, né? E hoje eu reconheço que ele tinha total razão. O papel dele era jornalístico, era retratar fatos, era levantar os fatos, informações, o que ele fez muito bem, com precisão, levantou bastidores, coisas que eu não sabia da investigação, eu fiquei sabendo através dele, do que tinha passado do outro lado, do lado dos investigados. Os bastidores foram sensacionais. E o meu livro parte disso, parte da construção de um retrato e faz uma avaliação, e ele tem também um distanciamentozinho temporal, né? O do Vladimir foi até o começo, 2016, o meu foi no final, eu falo também um pouco mais sobre a história das 10 medidas.
Mas, e agora nós esperamos o teu, né, para complementar o que vai acontecer daqui para frente, o teu próximo. Está escrevendo. Mas isso é muito importante, porque essa reflexão que ele fez é uma reflexão que realmente faltava nesse cenário brasileiro. Quer dizer, alguém que possa falar assim, olha, o que significa isso? Por isso que eu comecei a palestra falando dos significados e reflexões que a Lava Jato traz para a gente. Acho que esse livro é uma oportunidade de refletir sobre o que a Lava Jato já nos trouxe e o que dá para fazer daqui para frente. Entendeu? Eu acho que o Deltan deu um exemplo disso, de como é possível fazer no dia a dia alguma coisa, por exemplo, essa coisa das 10 medidas, que a gente vai falar daqui a pouco, um pouco mais, mas eu acho que é isso. Esse livro ele tem esse grande mérito de trazer para a gente um pouco da reflexão desse momento. Esse momento ele é muito importante para o Brasil. O que vai acontecer nas próximas décadas, o perfil da nossa nação, ele passa por aqui. A gente que vai decidir. Não sei o que a sociedade vai decidir, mas o que ela decidir definirá nosso futuro. Né? Então, assim, bom, adiantando um pouquinho, então queria falar que queria que você contasse para a gente o que você acha, quais foram os momentos mais marcantes dessa caminhada. Eu queria até te sugerir falar um pouco sobre um ponto que eu me lembro, que foi muito marcante, que foi o ponto que você chama no livro, você abre um capítulo com ele, dizendo que é o ponto da virada. Qual foi esse ponto da virada da Lava Jato? Bom, essa investigação ela começou como qualquer outra. Nós investigávamos doleiros que movimentaram dinheiro ilegal e quando você faz uma investigação a partir de um doleiro, você sabe que ele movimentou um monte de dinheiro errado, mas você não sabe de onde ele veio e para onde que ele foi. Porque esses doleiros, eles são profissionais da lavagem de dinheiro. Eles são pessoas sofisticadas que só fazem aquilo. Sabe uma lavanderia que você leva a tua roupa? Ela é especializada naquilo. Quando você leva lá, você está terceirizando a lavagem das suas roupas para a lavanderia. O doleiro, ele é um lavador de dinheiro terceirizado, profissional, especializado. Ele faz aquilo e faz muito bem. É muito difícil você rastrear um dinheiro que é colocado na mão de um doleiro. E a gente estava investigando 4 organizações criminosas, cada uma chefiada por um doleiro. Um deles era o Cháter, lá daquele posto de gasolina de Brasília. Outro era o Youssef. E a gente estava tentando fazer sentido do tanto de provas apreendidas. Na primeira fase da Lava Jato, apenas, tinham sido apreendidos mais de 80 mil documentos. Era uma montanha de trabalho. Por isso que eu falei para vocês, eu tinha duas certezas quando me convidaram. A primeira é que eu ia ter muito trabalho, porque era um caso imenso já. E a gente não tinha nem chegado a Petrobras. Imagina o que esse caso é hoje. E a gente continuou investigando. Chegou, por sortes, por uma série de lances de sortes, chegou a lavagem de dinheiro do Paulo Roberto Costa. A gente acusou Paulo Roberto Costa por lavagem de dinheiro oriunda de corrupção, mas até aí a gente tinha uma montanha de dinheiro de 26 milhões de reais de propinas. Era isso que a gente estimava a propina. E a investigação caminhou ao longo de 6 meses, amadurecendo a duras penas, até que Paulo Roberto Costa decide colaborar. Paulo Roberto Costa, quando decide colaborar, ele vem e fala o seguinte: olha, sabe esse contrato que vocês acham que tem corrupção? Que vocês estão investigando? Tem mesmo. Eu reconheço que tem. Mas não só esse contrato. Todos os contratos dessa grande empresa tiveram corrupção. Mas não só todos os contratos dessa grande empresa. Todos os contratos de todas as grandes empresas que fizeram contratos na minha área tinha corrupção. Mas não só isso, todos os grandes contratos de todas as grandes empresas de várias diretorias da Petrobras. E mais, eu desconfio que isso aconteça no país inteiro. Porque esse é um esquema político partidário e não tem razão para estar restrito à Petrobras. Porque a maior parte do dinheiro vai para os políticos. Isso foi o que ele deu para nós. Isso abriu os horizontes de algo que a gente não tinha ideia que a gente ia chegar nisso. Não tinha a mínima condição da gente, a partir de investigação, rastreando recursos de doleiros, com uma série de sistemas para quebrar o rastro do dinheiro, a gente chegar a 1/10 do que ele nos trouxe sem a colaboração dele e de Alberto Youssef. Quando eles decidem colaborar, então a gente tem a ideia desse universo que se abre à nossa frente. E a operação, ao mesmo tempo que ela se fortalece, porque ele colabora e ele devolve um monte de dinheiro para os cofres públicos, ela começa a sofrer ataques, começa a sofrer pressões, começam a existir uma série de movimentações para anular esse caso, e isso nos traz uma série de receios. E um dia a gente fez uma reunião com alguns colegas da Lava Jato num bar em Curitiba, numa noite, num café, na verdade, e o Carlos Fernando Santos Lima, ele descreveu a situação do seguinte modo: não sei se vocês já devem ter visto aqueles desenhos animados ou filmes antigos em que a pessoa começa a correr por uma ponte e a ponte começa a cair atrás de você. Essa era a sensação que a gente tinha. A gente tinha começado a correr pela ponte e a ponte começou a cair. A gente entrou num caminho que não tinha mais volta. Naquele momento a gente falou: vamos manter e deixar mais forte a nossa estratégia de fases. A cada 20 dias tem que ter uma operação na rua.
Vamos manter isso para manter a sociedade conosco, para manter a força dessa operação, para que ela corra menos riscos, para que ela possa se sustentar. Mas mais do que isso nos levou a um momento que foi um momento de virada. Foi um momento em que nós entendemos que nós estávamos fortes o suficiente para fazer algo que jamais tinha sido feito, para colocar do outro lado, no polo dos réus, no polo das pessoas que nós estávamos enfrentando, um conjunto de várias empreiteiras, dentre as maiores do país. Quando eu falo disso, eu estou falando não só de poder econômico que eles têm, eu estou falando de poder político que eles carregam com eles. Com a colaboração do Odebrecht, vocês viram que ela tinha uma bancada no Congresso. Você colocar do outro lado, como opositor a você, uma empreiteira, ou pior, como a gente fez, conjunto de 6, 7 empreiteiras, era colocar não só esse conjunto de empreiteiras, mas uma bancada toda do Congresso contra nós. Essas pessoas têm influência, o que elas falam vai para a mídia. Então, ali a gente estava se sentindo forte o suficiente para começar uma guerra muito mais pesada, ter adversários muito maiores. E, nesse momento, a gente teve a 7ª fase da operação, que foi o primeiro ponto de virada que você bem captou no teu livro, Vladimir, que ressignificou, como você colocou, o trabalho da Lava Jato. Exatamente. Quer dizer, acho que naquele momento, a Lava Jato ela ganhou o coração do Brasil, assim, porque eu lembro que eu estava em Curitiba nesse dia, e aí, assim que a notícia começou a correr, os índices de audiência, o interesse da população, os cliques nos sites começaram a aumentar enormemente. E durante 20 dias ficou assim. Durante 20 dias a gente teve que fazer uma cobertura intensa em todos os jornais do Brasil para poder dar conta de explicar para a população o que estava acontecendo. Porque até então era uma cena que realmente ninguém tinha visto. Tantos empreiteiros na cadeia e com o passar do tempo, eles ficaram na cadeia, porque a gente conversava com os investigadores sobre as coisas, alguns falavam, acho que não vão ficar muito tempo, vão sair, vai ter alguma habeas corpus, porque essa era a regra, ela sempre foi a regra. E aí eles ficaram, e aquilo foi aumentando a curiosidade, e foi aumentando, sabe, a vontade do Brasil de saber mais. E o curioso é que esse livro me revelou um negócio, é que nessa mesma época, um mês antes dessa operação, dessa 7ª fase ganhar a rua, o Deltan foi no... Você vê que eu gosto de bastidor. O Deltan foi no supermercado com um procurador da Força Tarefa, o Diogo Castor de Matos, que é um cara que pensa muito essa questão dos mecanismos que são usados para garantir a impunidade no Brasil. Ele foram no supermercado comprar um negócio ali, estavam trabalhando muito e tal. E aí ele teve uma ideia e sugeriu isso para o Deltan. Eu queria que o Deltan contasse essa história, porque esse detalhe também provocou uma reviravolta no que aconteceu na Lava Jato. Esse momento, Vladimir, nesse momento, a Lava Jato era um trem acelerado sobre os trilhos. A gente tinha recém tido a colaboração de Paulo Roberto Costa e nós nos sentimos num lugar em que nós tínhamos uma série de linhas de investigações para trilhar e nós não tínhamos sequer capacidade operacional para tudo isso. Vejam que a nossa briga é uma briga que eu descrevo no livro como uma briga de Davi contra Golias, de um jovem pequeno, jovem jovial, para usar uma expressão moderna, recente, contra um Golias, contra um gigante. Nós tínhamos, basta vocês verem o tamanho dos interesses que estão implicados no Lava Jato. Ou melhor, vamos colocar isso numa casca de ovo, vamos reduzir, olhar só o que aconteceu na 7ª fase. Quando a gente enfrenta as empreiteiras, nós estamos enfrentando um batalhão de advogados, mais de 100 advogados. Nós somos 13 procuradores, ao todo, com o nosso time ali, com assessores, o pessoal da área jurídica, que tem formação em direito, nós somos em 20. E hoje a gente batalha aí contra mais de 400 advogados do outro lado. E não é só o processo que você tem que fazer, você tem investigação, você tem as reuniões de colaboração, você tem relacionamento com 1/5 dos países do mundo. Mais de 20% dos países do mundo a gente tem relação internacional e eles ligam para conversar, se marcam reuniões, videoconferências. As negociações de colaborações com empresas e pessoas físicas tomam muito tempo. E nós temos, então, toda uma atividade para desenvolver, e nós temos um exército do outro lado. É uma luta de Davi contra Golias, realmente. Sem a sociedade do nosso lado, a gente não iria a lugar algum. Por isso que é muito importante, nós contamos com vocês e nós vemos as mãos de vocês como parte essencial desse trabalho. Agora, nesse momento, então, a gente estava nesses trilhos aceleradamente, e às vezes na Lava Jato é difícil de você ter tempo, porque o caso suga muita energia, e isso faz com que a gente tenha até alguns mantimentos lá, e esses mantimentos tinham acabado, a gente decidiu ao mercado, e vou fazer um parênteses. Sabe que muitas vezes a gente não tem tempo nem para ir ao médico. E eu gosto dos médicos porque eles gostam da Lava Jato, Vladimir.
Eles batem papo, perguntam para você? Batem papo, perguntam. Querem saber. E teve um episódio em que eu estava passando mal e estava passando mal e precisava ir ao médico, estava indo ao banheiro com frequência. E eu falei, quer saber? Eu não tenho tempo para ir ao médico, eu vou mandar uma mensagem para o meu médico. E vou perguntar para ele o que eu faço. E eu mandei uma mensagem para o meu médico. Só que o nome do meu médico é Paulo Roberto Costa Claro. Gastroenterologista em Curitiba. Paulo Roberto Costa Claro. E aí eu fui buscar o nome do meu médico na agenda, olhei lá, Paulo Roberto Costa, a agenda do iPhone não aparece o nome inteiro, né? Pum! A gente tinha feito um acordo com o Paulo Roberto Costa, eu tinha mantido o telefone dele para alguma emergência, alguma coisa. E eu fui lá e falei, Ele estava de prontidão, tinha que ficar... Falei, doutor Paulo Roberto, eu estou aqui com um problema tal e qual. Quando eu vou ao banheiro, o aspecto é esse, aquele. Eu preciso saber o que fazer, né? Nessa condição, desculpa perguntar por telefone. E aí veio a resposta do outro lado, veio. Cara, doutor Deltan, eu não sou médico, mas engenheiro. Sinto muito não poder lhe ajudar, mas eu desejo sua pronta recuperação. Pelo menos, Vladimir, eu não mandei foto. Bem, graças a Deus. E então a gente estava no mercado, lá fazendo compras de alguns mantimentos. Já melhor, né? Já melhor. Já melhora. E o Diogo é o mais jovem dos procuradores da casa, da Força Tarefa. Ele entrou com menos de 30 anos na Força Tarefa, ele tinha sido meu estagiário, ele é o maior dos joviais da Força Tarefa. E ele, no mercado, ele virou para mim e falou, Deltan, a sociedade está esperando de nós uma mudança do Brasil. Ela quer que acabe com a corrupção, mas com esse sistema que está aí, em que a impunidade é a regra e não a exceção, não dá. Vamos aproveitar para propor mudanças? Vamos aproveitar para propor reformas? E a minha resposta para ele foi imediata. Não. Não, a gente não tem tempo para isso. A gente não dá conta. A gente tem uma série de linhas de investigação que a gente gostaria de desenvolver, só que a gente não faz por falta de tempo. Se eu tivesse tempo, a gente teria que dedicar essas outras linhas de investigação. Só nós podemos fazer isso. Esse é o melhor modo da gente contribuir com o Brasil hoje. E a gente foi embora, mas aquela Ninguém questão... ia dizer que você estava errado, né? Ninguém ia dizer que você estava errado. Eu vou dizer assim, não vou dizer que ele saiu convencido, mas ele saiu vencido, talvez por um temor reverencial, aí, porque eu tinha sido chefe dele no passado. É melhor não brigar, né? Exatamente, melhor ser feliz do que ter razão, né? Aprendi com a minha esposa. E aí, ele falou isso para mim, eu fui embora, mas aquilo continuou dentro de mim. Eu continuei refletindo naquilo, pensando 10 dias naquilo, e eu cheguei a uma conclusão. O Diogo estava certo. E eu voltei e fiz um e-mail para todo mundo dizendo, olha, o Diogo falou isso comigo, hesitei, mas querem saber, ele tem que estar certo. Existem momentos que exigem um esforço cívico maior de cada um de nós. E aquele era um desses momentos. Era um momento que a gente, apesar de a gente já estar se dedicando a mais, devendo em casa, indo trabalhar finais de semana, aquele momento que a gente tinha que se esforçar mais pela sociedade, em que a gente podia gerar algum fruto a mais. E a partir daí a gente começou a liderar um processo de formulação de 10 propostas contra a corrupção, como elas vieram a ser chamadas, 10 medidas contra a corrupção, com a colaboração de pessoas de todo o Brasil. Elas foram redigidas, revisadas, até que foram apresentadas à sociedade no começo de 2015. Naquele momento ainda que não tinha as assinaturas. Não tinha as assinaturas. Nesse momento a gente pensava nessas propostas como algo que a gente ia oferecer para a sociedade e para o Congresso, e que o Congresso ia reagir àquilo com um sorriso. E olhar para aquelas 10 medidas e ia ver... Uma coisa natural. Natural, né? Natural, falar, claro, chega aí. E a gente esperava que o Congresso ia olhar aquilo como uma oportunidade de uma agenda positiva, porque a Lava Jato ela tinha trazido uma agenda negativa, e o Congresso ia olhar para aquilo como uma oportunidade de virar a página do escândalo. E agora, aí eu tive uma nova frustração. 2 semanas depois de apresentadas as propostas para a sociedade, nada aconteceu. E aí eu me senti impotente, como talvez você já tenha se sentido.
impotente para mudar a regra do jogo, impotente para mudar o sistema corrupto que funciona, impotente diante dos governantes de Brasília, que são quem poderiam trazer as mudanças, mas não traziam e não estavam tomando atitudes para que elas viessem sobre o país. Isso. E aí aconteceu uma coisa muito bacana, quer dizer, aí foi seu pastor? Foi o pastor da sua igreja, né? Eu vi isso, eu achei que era isso no detalhe do livro. Sugeriu que fossem colhidas assinaturas, que esse projeto devia ser um projeto de iniciativa popular. E aí o que é bacana é que a sociedade abraçou esse projeto. A sociedade realmente abraçou esse projeto de várias maneiras, em vários estados, várias pessoas. Eu queria que você contasse um pouco dessa mobilização, porque é uma mobilização que, assim como a da lei da ficha limpa, ela é muito didática, ela é muito interessante, né? Eu fiquei particularmente emocionado com um trecho do livro que ele fala de um cidadão chamado Uziel, que conseguiu sozinho 5.400 assinaturas em Feira de Santana, mas faleceu antes de vê-las chegarem ao Congresso. Entendeu? Ele não viu, mas ele fez o que ele pôde, enquanto ele estava vivo, para ir na direção certa. E deixou isso aí como um legado para a gente. Entendeu? Esse cara, uma pessoa comum. Assim, o espírito dele continua dentro de nós. Veja que esse livro conta uma série de frustrações que eu vivi, não só antes da Lava Jato, mas durante a Lava Jato também. E esse momento em que a gente apresentou e o Congresso não fez nada, foi um momento de frustração. E a grande verdade é que vocês vão ter frustrações ao longo da vida de vocês, e muitas delas vocês não serão capazes de impedir. Agora, a grande questão não é se a frustração vai existir ou não. Eu asseguro a vocês, vocês terão frustrações na vida de vocês. A grande questão é, o que você vai fazer com essa frustração? Tudo que acontece na tua vida, você pode usar para construir ou para destruir. Tudo o que acontece na tua vida. Olhando aquela minha frustração e refletindo, eu falei, olha, eu não sou capaz de fazer a mudança completa, mas, mais uma vez, isso não me exime de fazer aquilo que eu posso fazer. E eu passei a fazer algumas palestras sobre corrupção, sobre as mudanças necessárias, falando sobre esse pacote de medidas, e aí se levantou uma pessoa numa palestra, veio falar comigo, era um pastor da minha igreja, e falou, doutor, isso aí precisa ser da sociedade, não pode ser do Ministério Público, se for para gerar uma transformação. Ele começou a fazer reuniões com líderes da sociedade, nesses líderes surgiu essa ideia de coleta de assinaturas, e a partir daí a sociedade começou a se mobilizar. Veja que para a sociedade se mobilizar, para você alcançar a sociedade, a gente precisava de uma certa pulverização de pessoas que levassem essa mensagem. Coincidentemente, para a sorte nossa, eu estava dando alguns treinamentos para colegas meus em Brasília e procuradores da República, como um órgão federal, eles estão espalhados pelo Brasil. E nesses meus treinamentos eu separei 20 minutos para falar das 10 medidas. Não precisava de muito tempo, porque eles sofrem a mesma coisa que eu sofro. Eles veem os fracassos do sistema de justiça criminal todos os dias no trabalho deles. Então eu explicava e colocava essa nossa oportunidade, essa janela de transformação, essa janela de oportunidade que nós vivemos. E eles abraçavam essa janela e saíram para todos os lugares do país, fazendo palestras, levando essa ideia para a sociedade, trazendo a ideia de coleta de assinaturas como a ficha limpa. E a sociedade se mobilizou, teve vídeos de artistas, times de futebol entraram com faixas em campo, pessoas, indivíduos sozinhos, saíam e onde iam, levavam a folha de coleta de assinaturas, médicos colocaram na antessala do consultório para quem quisesse assinar. E situações como a da Uziel efetivamente nos sensibilizam. Porque eu não sei se vocês já tentaram coletar 10 assinaturas, mas é difícil, porque o cidadão que vai assinar uma ficha dessas tem que ser física, não pode ser internet. E ele tem que preencher lá nome, CPF, RG, nome da mãe, data de nascimento, endereço. E aí eu pergunto, você tem coragem de colocar isso no papel para qualquer pessoa que bota aí uma folha na tua frente? Se fica com medo desse dado ser mal usado. E a gente tinha dúvida se a gente seria capaz de colher 1,5 milhão de assinaturas, que era o mínimo necessário para isso se tornar um projeto de lei de iniciativa popular. Agora, o que aconteceu foi que a sociedade se mobilizou tanto. Nós tivemos tantos Uziéis, tantas pessoas que vestiram a camisa e que decidiram fazer o seu sacrifício para trazer sobre nós um país melhor, que foram alcançadas mais de 2.300.000 assinaturas. Um número recorde num prazo recorde. No começo de 2016, essas assinaturas estavam prontas para serem levadas ao Congresso, mas não podia ser o Ministério Público que ia levar, Vladimir. Eu não sabia disso. Por isso que a sociedade levou. Não podia ser, não formalmente. Podia até ser, o Ministério Público a gente poderia até levar, mas isso perderia a simbologia. A gente armazenou as assinaturas que a sociedade nos enviou, mas quem tinha coletado eram cidadãos, era a sociedade.
E era simbólico que a sociedade levasse isso para o Congresso, que a sociedade levasse essas assinaturas como um símbolo da sua esperança, que estava sendo depositada no Congresso Nacional. Realmente isso aconteceu. A PGR fez uma solenidade, entregou essas assinaturas simbolicamente para a população brasileira e populares, né, levaram as assinaturas ao Congresso. É uma distância pequena da PGR ao Congresso, mas elas foram levadas, porque eu estava lá embaixo e fazendo matéria e registrei esse momento, né? Registrei essas pessoas carregando, foi bacana, foi bem bonito, bem bonito. Só que elas chegaram no Congresso e, ao contrário da lei da ficha limpa, elas foram desfiguradas, né? Elas passaram pela comissão, foi uma longa batalha, e elas foram desfiguradas numa noite de terror lá do Parlamento. Então, agora, elas estão lá, né, Deltan? O que você acha? Você acha que ainda dá para salvar? Porque elas foram completamente desfiguradas e agora estão no Senado lá, meio que relegadas. Essas 10 medidas contra a corrupção, só para contextualizar, porque não necessariamente todo mundo conhece elas, mas elas têm 3 eixos centrais. O primeiro é prevenção, evitar que a corrupção aconteça. O segundo é trazer uma punição adequada para corruptos e corruptores e fazer com que essa punição saia do papel. E o terceiro eixo é recuperar o dinheiro desviado. Com esse pacote, a corrupção no Brasil passa a não compensar. Até teve uma frase recente dessa semana que mostra como as pessoas que praticam a corrupção acreditam que ela compensa. Não sei se você acompanhou, Vladimir, com certeza acompanhou aquela frase do Rio de Janeiro que saiu. Talvez você lembre melhor do que eu. Do secretário do Cabral, em que ele falou... Sérgio Cortes, em que ele falou... Me ajude. Ele falou... vale a pena ir passar um tempo na cadeia, porque a nossa putaria tem que continuar. Foi essas palavras que ele usou, não foi? A nossa putaria tem que continuar, a gente passa um tempinho na cadeia e a nossa putaria tem que continuar, porque hoje a corrupção é um crime de baixo risco. O cara dificilmente é condenado, 3 a cada 100 casos comprovados a pessoa é condenada. Quando a pessoa presta serviço à comunidade, doa cestas básicas. Vejam que o paradigma da punição no Brasil foi o mensalão. Foi um caso que fugiu da curva também, que as pessoas foram punidas. E agora, ele nos mostra como as penas viram pó no Brasil. No mensalão, os atores centrais que comandaram o esquema politicamente receberam pouco mais de 7 anos e pouco de prisão. Aí você pensa, a pessoa vai 7 anos para a cadeia, não é? Nada, vai nada. Ela ficou 1 ano na cadeia, outro ano ela já estava em casa, e depois de 2 anos, no começo da pena, a pena foi extinta por indulto, perdão natalino, presentão de Natal. Hoje nós temos o indulto que perdoa a pena em 1/3 do tempo, 1/4 do tempo, ou seja, a pessoa cumpre 25% do tempo quando é uma pessoa primária, normalmente corruptos são primários, e aí fica por isso. Então, esse pacote veio para tentar mudar isso, tramitou no Congresso, caminhou bem, a comissão ouviu mais de 100 pessoas, essa comissão do parlamento que fez isso, aprovou esse pacote quase inteiro por unanimidade, mas aí foi para o plenário. E chegou no plenário no contexto da colaboração da Odebrecht, em que os políticos já estavam, digamos assim, desgostosos do Ministério Público, e o que nós vimos... Fala o mínimo, né? E o que nós vimos foi que, na noite seguinte, a tragédia do Chapecoense, enquanto o Brasil chorava a tragédia, o pacote foi destruído numa madrugada, na calada da noite, no Congresso, e pior do que destruído, foi substituído por uma proposta que amarrava as investigações. E, novamente, uma outra frustração que eu conto no livro. Mas, de novo, quando você sofre uma frustração, você pode usá-la para construir ou para destruir. Eu vou contar que no dia seguinte, eu acordei acabado. Eu acordei acabado, encontrei minha esposa na sala, ela me abraçou e disse, meu amor, a gente está com você para o que for preciso. Se quiser ir para o Japão, a gente vai com você. Eu me arrastei até o carro, entrei, fui dirigindo para o trabalho e pela primeira vez eu pensei em desistir. Pela primeira vez. Cheguei no trabalho, por que eu pensei em desistir? Porque se o nosso trabalho, se a Lava Jato ficar só nele, é insuficiente. A gente não vai ter aquilo que a gente quer. Você tem o direito de ter um país em que o governante respeite. Você tem o direito de ter um país em que o dinheiro que você paga de imposto, em que o dinheiro público vai investido no benefício de vocês e das pessoas pobres. Você tem esse direito. Agora, esse direito não vai ser respeitado enquanto não houver uma mudança maior do que a Lava Jato. A Lava Jato é um ponto fora da curva, ela é um passo. Agora nós precisamos dar mais passos. Quando eu vi que tinha uma chance mínima da gente dar passos adicionais, eu pensei em desistir. Mas eu recebi tantas mensagens de apoio de cidadãos, de colegas naquele dia, aquilo me colocou para cima e me fez ver que a melhor resposta que a gente podia dar
era fazer de vez a colaboração do Odebrecht, e a gente fez 2 dias depois, a gente assinou essa colaboração, era trazer à tona todo esse podridão que existe para que você, cidadão, você olhe isso tudo e diga, é muito absurdo, tem que mudar, esse diagnóstico mostra uma doença muito grave, a gente tem que ir para o tratamento. Não adianta a gente ter diagnóstico, nem ensino médico, o médico falar que você tem um problema médico, te receitar um remédio e você não fazer nada, você não tomar o remédio. Não basta diagnóstico, é isso que a gente faz na Lava Jato. A gente precisa do tratamento. E decidindo prosseguir, decidindo não desistir do nosso país, que a gente dê um passo à frente e a gente vai insistir. Talvez agora a gente busque propostas maiores, talvez melhores, e em 2018 talvez nós tenhamos uma nova chance como sociedade de virar essa página. Então isso é novidade. Vocês vão tentar aprovar as 10 medidas novamente, vão continuar lutando. Nós não vamos desistir das 10 medidas e de reformas maiores, como a reforma política. Entendi. Agora, é importante botar no contexto que em outros lugares do mundo, outros países do mundo, quando aconteceu coisas semelhantes, como por exemplo o caso lá da Itália, teve muita reação. Né? Em um certo momento o sistema jogou contra, conseguiu virar a opinião pública, acabou aprovando leis que tornaram a situação pior, né? Que o combate à corrupção ficou mais difícil na Itália depois da Operação Mãos Limpas. E, então, eu queria perguntar isso para ti. Você acha que essa é uma luta que pode acabar num revés? A gente tem que ficar... Como é que a gente tem que enfrentar isso? Afinal de contas, a gente vê o quanto que vocês têm sido muito criticados. Às vezes, por exemplo, naquele dia da denúncia do Lula, foram muito criticados. Como é que é isso? Como é que é enfrentar esse tiroteio e ainda pensar na frente como é que faz para manter essa luta ativa? Veja só, se eu, Deltan, sair correndo com toda a velocidade na direção daquela parede lá e me estatelar na parede, eu vou aprender uma lição. Que se eu correr contra uma parede e bater com a minha cabeça, com o meu nariz, vou quebrar o nariz, isso vai doer. Eu vou ter aprendido uma lição muito preciosa. Agora, eu posso aprender essa lição preciosa pela dor? Posso sim. Agora eu posso aprender essa lição preciosa sem a dor. É muito melhor quando a gente aprende vendo os outros e vendo a dor alheia e a experiência alheia do que com a nossa própria dor. Por isso que no último capítulo a gente trouxe algumas experiências, como a de Hong Kong, como a da Romênia e como a da Itália. E a Itália mostra muito bem o que aconteceu, porque se nós formos traçar um paralelo entre a Lava Jato e alguma outra operação, é com a Operação Mãos Limpas da Itália. Elas são muito semelhantes. E lá, como aqui, aconteceu aquilo que você mencionou em relação ao episódio, inclusive, da apresentação daquela coletiva, existe uma guerra de comunicação. Nós estamos em tempos de pós-verdade, em que coisas criadas na internet são reproduzidas com a agilidade de um clique e um website confiável, que tem um grupo de jornalismo mundial, fez uma estatística e mostrou que são mais replicadas notícias falsas da Lava Jato do que notícias verdadeiras, pelo menos num determinado período em que eles fizeram essa abordagem. E o que aconteceu na Itália foi que eles tiveram uma operação como a Lava Jato, mas lá eles cometeram um erro. Eles colocaram uma super confiança no poder judiciário. Eles acharam que heróis iriam salvá-los. Esse discurso dos heróis é um discurso muito conveniente para quem não quer fazer a sua parte. Vejam que, enquanto nós esperamos heróis que nos salvem, nós estamos adotando uma posição passiva, nós estamos saindo do campo de batalha dizendo, eles vão resolver o problema para nós. Quando a grande verdade é que nós não vamos alcançar a transformação do Brasil se cada um de nós não tomar a sua parte nisso. A grande verdade é que uma pessoa, um grupo de pessoas não vai mudar o nosso país. Se for para o nosso país mudar, vai ser porque nós, cada um decidimos fazer a nossa parte, vai ser porque nós saímos da posição de quem espera heróis, nós saímos da posição de vítimas do passado, de vítima de representantes que, entre aspas, não nos representam, e passamos a assumir a autoria, o protagonismo da nossa história, a senhoria, passamos a ser autores da história do nosso destino. Essa é a grande verdade. Aí sim nós teremos uma transformação. E o que aconteceu na Itália foi exatamente o oposto. Eles esperaram que o judiciário salvasse a Itália. E o que aconteceu foi que, a partir de um determinado momento, começaram a existir discursos de supostos abusos da operação. A operação começou a ser acusada de abusos, e esses abusos, Vladimir, jamais foram comprovados. Agora, esse discurso de abusos foi o suficiente para fazer com que a população baixasse a guarda, para gerar uma fratura na couraça que protege a operação. Que couraça é essa? A couraça é vocês. Essa couraça são vocês. Essa couraça
é a opinião pública, é a proteção que nós temos da sociedade. Mas essas críticas e supostos abusos fizeram com que a sociedade começasse a ficar com o pé atrás, abrisse essa brecha e, a partir daí, o sistema corrupto contra-atacou e, com rolo compressor, passou por cima da operação na Itália. O que aconteceu lá é que as punições todas foram esvaziadas e a pauta anticorrupção, de propostas anticorrupção, como as 10 medidas, que existiu lá também, passou a ser substituída por outra pauta. Adivinha que pauta que era essa? Pauta de abusos de autoridade. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Conta um pouco mais daquele dia da apresentação, acho importante, porque isso encaixa dentro dessa guerra de comunicação que você fala, que é uma coisa presente na Lava Jato? Com certeza. A partir daquela apresentação que teve, surgiu uma frase que foi super replicada logo depois, que teria sido a frase, nós não temos provas, mas temos convicção, ou algo nesse sentido. Essa frase se tornou super famosa, mas com o detalhe de que ela jamais foi dita na apresentação. Pelo contrário, nós falamos que nós tínhamos provas. E essa frase, por incrível que pareça, ela foi super replicada e ela foi uma pós-verdade que substituiu o que realmente aconteceu. Ela foi uma narrativa que substituiu em grande medida o que aconteceu. É interessante que sempre que a gente toca com o ex-presidente Lula, existe aí uma reação muito grande, maior do que em todos os outros casos. Isso aconteceu também no episódio da condução coercitiva. Nós fizemos conduções coercitivas antes em relação a ele. Fizemos em relação a outras 116 pessoas, não teve um A de discussão até que nós fizemos a dele. Aí teve um super rebuliço. Aliás, o projeto de lei de abuso de autoridade, que foi aprovado no Senado e que foi para a Câmara, passa a proibir no futuro conduções coercitivas, o que é um importante instrumento de atuação da Lava Jato. Pode existir discordância razoável em relação a isso? Pode existir. Agora, não tenho dúvida de que isso vem nesse momento para cercear o instrumento de atuação da Lava Jato. Então, e você acha que isso está se agudizando nesse momento? Quer dizer, esse momento que a gente passa agora, é um momento em que há um esforço maior para tentar passar medidas como essa? Contra o abuso de autoridade? Esse esforço vai crescendo à medida em que as pessoas ameaçadas pela operação aumentam. O número de pessoas ameaçadas pela operação, que são poderosas, aumenta. E o que aconteceu com o Odebrecht foi um aumento exponencial, foi uma multiplicação das pessoas investigadas pela Lava Jato. Vejam que a Lava Jato ela tem uma peculiaridade. Nós punimos qualquer pessoa com a lei. A lei é nosso instrumento de atuação. A lei prevê o crime, a lei prevê o procedimento, o nosso processo se chama devido processo legal, porque você segue o processo legal. E agora, nesse caso específico, as pessoas que potencialmente serão punidas serão os próprios legisladores. Ou seja, são pessoas que, ou um corpo de legisladores, um número de pessoas significativo que são legisladores. Especialmente aí você tem líderes partidários, você tem o próprio ex-presidente da Câmara dos Deputados, hoje está preso, acusado por corrupção em Curitiba. E, nesse caso, você tem a peculiaridade de que você busca punir a pessoa, punir o legislador, com a lei, mas a lei está na mão dele. Veja que ele tem uma influência sobre aquele conteúdo e ele pode mudar o conteúdo da lei para que ele não seja punido. Isso é o que aconteceu na Itália. Lá chegou a se aprovar uma lei que vedava, proibia a prisão preventiva, especialmente nos casos de corrupção. Muito conveniente, não é? Foi direto ao ponto essa daí, vai? E aí, essa o Jucá não tinha coragem de propor. Mais ou menos. Talvez propuseram coisa pior aqui, viu? Mas, bom, olha, de qualquer maneira, apesar de todo esse esforço, esse esforço contra a Lava Jato, acho que tem esse momento, eu acho que a Lava Jato também chegou num ponto muito interessante, porque a gente vê a delação do Odebrecht, né, assim, trazendo um mundo de revelações, né, eu acho que aumentou exponencialmente a quantidade de provas, os detalhes, né, tudo ficou muito mais detalhado. E aí eu queria chamar a atenção pelo fato de que a Odebrecht é uma empresa que demorou muito a colaborar. Ela foi a última, né? Ela lutou até o fim para evitar. E ela acabou capitulando. Ela capitulou depois que foi descoberto um departamento de propina dentro da empresa. Aí eles falaram, não dá mais. Mas assim, um dos advogados da Lava Jato, uma vez, desses investigados, me falou uma vez assim, olha, Vladimir, a delação é um ato de rendição. Naquele dia eu não entendi muito bem, mas depois do tempo eu comecei a perceber que, sim, é um ato de rendição, mas é um ato de rendição às instituições da democracia. É como se o cara chega lá e fala assim, olha, não dá para eu continuar
porque eu não vou me dar bem. É aquele lance do custo-benefício, que você fala que no custo-benefício da corrupção, ela não vale mais a pena. O cara fala, olha, não vale mais porque a pena é alta, eu tenho realmente a possibilidade de ser punido. É o que está acontecendo. Porque se não fosse pela perspectiva da punição, talvez o Odebrecht não tinha feito delação. Talvez o Léo Pinheiro não tivesse confessado o que confessou na frente do Sérgio Moro há poucas semanas, nem o Renato Duque ontem na frente do Sérgio Moro. Então assim, só chamar a atenção para vocês que, apesar desse momento, né, a Lava Jato continua produzindo frutos no sentido de provocar, né, nos investigados a sensação de que não tem mais jeito, não dá para ficar na chincana jurídica, que seria o caminho mais tradicional, vamos dizer assim, mais usado, né? Então, você acha que... como é que é esse momento da Lava Jato? Que, por um lado, estamos sendo atacados, a Lava Jato está sendo muito atacada, e, por outro, continua produzindo revelações muito importantes, como as que foram feitas nas últimas semanas. Olha, nós não podemos parar. E nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para defender a sociedade. O Ministério Público é visto como um órgão defensor do povo. Eu não sei se vocês todos conhecem como funciona o mundo jurídico. E agora, o Ministério Público é independente em relação ao Judiciário, em relação ao Executivo. E mesmo dentro do Ministério Público é interessante porque lá na Lava Jato, nós não seguimos a opinião de ninguém fora da Lava Jato. Ou seja, o próprio Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, não pode chegar lá e dizer o que a gente deve ou não deve fazer na Lava Jato. Vocês nos deram essa proteção, justamente para que em casos de grandes pressões, de grandes interesses envolvidos, nós pudéssemos seguir estritamente a Constituição, as leis e a nossa consciência. Essa foi uma proteção que vocês nos deram. E lá nós atuamos em 13 procuradores, todos com alguma experiência, com tempo de atuação, e que buscam tomar decisões por consenso, quando não for possível, de modo unânime. E agora, nosso compromisso é fazer tudo o que está ao nosso alcance. Agora, vou ser sincero com vocês, tudo o que está ao nosso alcance é uma condição necessária, mas insuficiente. Não é suficiente. Nós precisamos da sociedade. Sem a sociedade, a gente não vai conseguir chegar lá. Às vezes me perguntam quando que a Lava Jato vai acabar, e a minha resposta é, até quando acabarem com ela, né? A gente vai até quando acabarem com a Lava Jato, ou a gente vai até onde eles foram. A nossa obrigação é desenvolver todas as linhas de investigação possíveis, e até onde eles foram, até onde os criminosos foram, ou até onde nos deixarem ir. E até onde nos deixarem ir é uma incógnita, e quem tem a resposta para quando isso vai acontecer, se vai acontecer, são vocês e não nós. Não é o Supremo, né? Deixa eu te perguntar, o que você acha, então, das recentes decisões aí do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a que soltou o José Dirceu? O que significa isso no contexto da Lava Jato? Eu vou me reservar o direito constitucional, né, de permanecer em silêncio. Pergunta pertinente. Vejam que, quando saiu essa decisão, eu publiquei um post, não sei se vocês viram, mas eu publiquei um post em que eu não criticava o teor da decisão em si. Claro que eu discordo da decisão. Hoje tem N razões pelas quais a gente entende que a prisão era necessária. Agora, assim como eu quero ter independência e quero seguir a Constituição e as leis, eu preciso reconhecer que eles têm independência. O ponto em que eu reclamei não foi o fato de que eu discordava da decisão que eles prolataram. O que eu reclamei foi que a decisão que eles prolataram era contraditória, era incongruente em relação a outras decisões que eles mesmos tinham prolatado, em casos de igual ou menor repercussão, em casos de igual ou menor gravidade. Foi isso que eu busquei trazer à tona, para que ensejasse uma reflexão deles mesmos, porque isso estava incongruente. E agora essa questão se encaminha para uma solução institucional, porque o ministro Fachin, ele foi meu professor, eu tenho só coisas boas a falar a respeito do ministro Fachin, ele afetou o julgamento de casos de prisão para o plenário. Ele está levando para o plenário. Tocando em prisão, Vladimir, no livro eu abordo algumas questões relativas à prisão. Veja que existiram críticas no passado, dizendo a Lava Jato prende muito, ou prende para forçar colaborações. E no livro eu explico, inclusive citando algumas estatísticas, que o número de prisões da Lava Jato é pequeno, na verdade. Em 3 momentos nós fizemos fotografias do caso, e o que nós identificamos é que o número de pessoas presas em relação ao total de acusados, denunciados, acusados formalmente, era de cerca de 10%. E só 3% dos acusados estavam presos sem já terem uma condenação criminal. Ou seja, num caso em que houve desvios bilionários, praticados incessantemente por mais de 10 anos, em que você precisa estancar os pagamentos quando existem obras em andamento,
Veja que nessa última operação, na 14ª fase, gente, a gente identificou o pagamento até meados de 2016. Na 40ª, né? Na 40ª, nessa última fase, a gente identificou o pagamento para pessoas da Petrobras até metade de 2016. Ou seja, muito tempo depois, até que a gente já tinha pegado a própria Odebrecht, a Andrade Gutierrez, outras empreiteiras, os caras continuavam recebendo. Porque não caiu a ficha ainda de que as coisas vão mudar, porque a Lava Jato ainda é um ponto fora da curva. Justamente porque a Lava Jato é um ponto fora da curva, que José Dirceu, quando estava sendo processado no Mensalão, que foi outro ponto fora da curva, continuou recebendo propina, como colocou o colega Robertson Peuzobon. Ele não acreditava que um raio ia cair 2 vezes no mesmo lugar, porque cair uma punição na cabeça de alguém no Brasil é um raio. É algo muito improvável, por corrupção, né? Por corrupção é muito improvável. Então, essa foi a nossa manifestação, no sentido de que era importante resolver essa incongruência. E o ministro Fachin encaminhou isso para uma solução institucional. Ele está levando agora para o plenário, e o plenário vai se manifestar quanto à questão das prisões. Mas, de novo, as prisões são feitas em pequena quantidade, quando elas são estritamente necessárias para proteger a sociedade contra uma ameaça real. E, além disso, no tocante à ideia de que as prisões são feitas para gerar colaborações, isso é uma falácia. Nós temos 150 e poucos colaboradores e mais de 130 colaboraram quando estavam soltos, não quando estavam presos. Ou seja, a prisão não é uma condição necessária para colaborar. E até a gente pode fazer o raciocínio contrário. Eles falam, a prisão gera colaboração, gera nada, a gente tem 250 mil presos provisórios no Brasil. Quantas colaborações a gente tem no Brasil? A colaboração era praticamente desconhecida antes da Lava Jato. O preso ele não colabora porque ele está preso preventivamente, ele colabora porque ele vê uma perspectiva concreta de punição, porque as investigações foram feitas com cuidados, porque as provas são fortes e porque os fatos são graves. Exatamente, né? O Duque, por exemplo, ele tentou fazer a delação 2 vezes, né? Não conseguiu. O Léo Pinheiro também. E o que eles estão fazendo lá é um pouco diferente, não é isso? Eles estão fazendo assim, eles estão confessando diante do Sérgio Moro, na expectativa de que ele, Sérgio Moro, ao dar a sentença, leve isso em consideração. Isso é diferente de uma delação premiada. É assim, e veja como as narrativas falsas se constroem. Teve uma narrativa falsa que buscava dizer, o Ministério Público busca dos colaboradores que eles falem do ex-presidente Lula. Se não falar do ex-presidente Lula, não tem acordo. Está aí 2 exemplos recentes em que a gente não fez acordo, Léo Pinheiro e Renato Duque, e eles falaram do ex-presidente Lula. Ou seja, o mundo não gira em torno desse caso. Esse caso é mais um caso de vários casos para nós. Esse é mais uma pessoa que a gente está investigando como qualquer outra. Vejam que a nossa equipe foi formada antes de aparecerem os políticos na Lava Jato. Todo mundo que está lá não tem perfil político partidário, ninguém tem vinculação política partidária, todo mundo é concursado. Então, essa acusação de suposto partidarismo é uma falácia, é uma narrativa feita para atacar a credibilidade do caso, com a qual a gente não pode compactuar. Isso eu quero fazer uma última pergunta antes de começar a abrir. Acho que já está na hora de começar a abrir para a pergunta de vocês. Eu só queria, então, chamar, antes de, enquanto vão se organizando, eu queria perguntar, então, como é que você vê o futuro da Lava Jato? Quer dizer, nós estamos diante de uma quantidade nova de informações, enorme, né, da Odebrecht, e, então, a gente pode esperar outras operações, por isso você acha que isso pode se desdobrar em outras investigações, o que significa que a Lava Jato, então, teria fôlego para mais alguns anos aí pela frente, no mínimo? Com certeza. O que a Odebrecht fez foi trazer informações e provas sobre uma série de crimes. Se você acha que esse caso é grande, porque pegou Petrobras e tem mais de 6 bilhões de propinas da Petrobras, pense que o que a Odebrecht fez foi mostrar que esse esquema que envolvia a Petrobras, existe uma série de outros órgãos públicos federais, existem órgãos públicos estaduais, municipais. Nas palavras de um colaborador, Sérgio Machado, a Petrobras era a madame mais honesta dos cabarés do Brasil. Você imagina como é que era esse cabaré. Ele veio e falou que existia quase um tabelamento. Na área federal, a propina ia até cerca de 5%, na área estadual até cerca de 10%, na área municipal chegava a 30%. O diagnóstico está aí. Agora a questão é, o que você vai fazer? Como que você vai sair daqui? Se você sair daqui como entrou, eu vou me sentir frustrado. Eu quero que você saia daqui dizendo o que eu posso fazer, porque cada um de nós tem um papel nisso. E quando você me pergunta aonde que a Lava Jato vai chegar, o que vai acontecer com o país, qual é o nosso futuro, eu não tenho essa resposta, porque essa resposta depende de um componente que eu não controlo, que é o que você vai fazer quando você sair daqui. O que nós precisamos, como país, é que cada um tome sobre si aquilo que pode fazer. E que a gente caminhe para um caminho de engajamento e de transformações, e de cobrar dos nossos representantes eleitos, e se eles não fizerem, colocar pessoas lá em 2018 que vão fazer isso,
reformas no sistema de justiça, com as 10 medidas, reforma política, para que a gente possa, de uma vez por todas, virar a página desses escândalos sucessivos de corrupção. Ou eu asseguro para vocês que vocês vão passar o resto da vida de vocês sentados no sofá das suas casas, vendo e reclamando dos sucessivos escândalos de corrupção. Quem fala primeiro? Valeu, gente. Muito obrigado, hein, vocês aqui. Vamos lá, primeira pergunta. Uma boa noite a todos. Dr. Deltan, Vladimir, quero parabenizá-lo primeiramente pelo trabalho que tem feito em favor da nossa nação brasileira. Sou pastor da Igreja Batista aqui em Poços de Caldas. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem rápida. A sensação que nós temos é que toda essa mobilização de nomeação de ministro no Superior Tribunal de Justiça, de que pelo próprio presidente da República e algumas sensações que nós temos em relação à segunda turma no Superior Tribunal. Nós percebemos que todo esse investimento que tem sido feito pela Lava Jato, assim, a nossa preocupação é se isso não tende a diluir nessas instâncias e fragilizar um pouco daquilo que a sociedade brasileira anseia em ter a punição devida para essas pessoas que têm lapidado o nosso país. Certo? Como é o seu nome mesmo? Renato. Renato, a campanha das 10 medidas chegou lá na igreja também, não? Chegou. Bacana. Nós passamos para toda a nossa comunidade. Bacana. Várias igrejas, universidades, escolas, associações de diversas religiões se envolveram nessa campanha. Isso é uma coisa extremamente positiva. A campanha em si já gera uma conscientização maior. Você sabe que... Eu já vou responder a tua pergunta, não estou fugindo, tá? Você sabe que teve gente que chegou e falou para mim, Vladimir, olha, eu me envolvi com a campanha, e depois eu me envolvi com a campanha, eu parei de dar dinheiro para garçom, porque eu passei a entender que isso era um certo modo de privilegiar a minha mesa em detrimento de outras. Eu não estou dizendo, não vou entrar no mérito disso, certo, errado, não estou entrando no mérito. O que eu quero colocar é, vejam como a gente se engajar em campanhas de transformação, isso traz uma consciência cívica maior, isso traz a discussão não só para fora da nossa casa, mas traz a discussão para o que a gente faz, para dentro da nossa casa. Isso é bastante, um aspecto muito positivo do que a campanha teve. E no tocante à tua questão em relação ao julgamento. Vejam que decisão do STF se respeita e se cumpre. E eu respeito e cumpro o que o STF colocar. Ele é uma instituição extremamente relevante na nossa República, mas isso não significa que você não possa discutir, que você não possa debater, que você não possa criticar. Isso faz parte da democracia, isso faz parte de um conceito que é o conceito de accountability, é um conceito de uma palavra norte-americana, inglesa, que é muito usada para dizer que o governante, ele presta contas para a sociedade, ele tem um dever de transparência e ele deve ser responsabilizado socialmente pelas suas decisões. É o accountability. E é muito comum, inclusive, que nos Estados Unidos as decisões da Suprema Corte norte-americana sejam discutidas por meses, até porque lá são poucas decisões que a Suprema Corte toma e são as mais relevantes para a vida do país. Então, é muito natural, é normal, é saudável que se discuta isso. E eu acredito que nós caminharemos para soluções institucionais. E veja que o que o Supremo Tribunal está decidindo agora é uma questão especificamente sobre prisões preventivas. Mesmo que José Dirceu tenha sido solto, a tendência é que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá de Porto Alegre, julgue o caso de José Dirceu em alguns meses, e, mantendo a condenação de primeira instância, a tendência é que ele volte a ser preso dentro de alguns meses. Então, as coisas do judiciário, grosso modo, têm caminhado. E tem caminhado melhor ainda em razão do acompanhamento da sociedade. Porque se tem alguém acompanhando o que eu estou fazendo e me cobrando toda hora para eu ser rápido, eu vou buscar atender do melhor modo possível isso. Então, eu vejo isso como um processo saudável, a sociedade colocar os holofotes sobre as instituições públicas que estão tomando decisões em casos relevantes e acompanhar o que está acontecendo. É bom lembrar que lá no Supremo eles andam mais devagar mesmo. Podia complementar? Com certeza. Desculpa, gente.
Eu vou dar, dentro do meu livro. Olha, vamos lá. Não, mas pode dar a tua opinião também. Não, o entrevistado é você. Vai lá, vamos para a segunda pergunta. Boa noite aos dois. Gostaria de perguntar à Vossa Excelência o seguinte: se a Lava Jato investiga só a corrupção nas grandes capitais, ou se ela investiga também a corrupção nas cidades menores, né, já que o Brasil e as cidades pequenas também tem corrupção. E queria lhe dar os parabéns, meu nome é Aparecida, sou uma cidadã comum. Poxa, obrigado, Aparecida. Aparecida, sabe que várias vezes eu escuto pessoas falando, mas a Lava Jato tinha que pegar isso, também tinha que pegar aquilo, mas calma aí, a gente é 13. A gente é 13. Mas tem pessoas, procuradores da República, espalhados por todo o país. E eles têm o compromisso legal, o compromisso institucional, de fazer frente a esse problema da corrupção. Agora, por que não acontece em lava-jatos por todo o país? Agora, talvez ela até se espalhe com o caso do Odebrecht. Como eu mencionei, tem sementes do caso, sementes contendo, dentro de cada semente, informações e provas que vão se espalhar pelo Brasil, referentes à corrupção praticada pelaquela empresa, Odebrecht, corrompendo uma série de agentes públicos. É possível que, quando se processar um agente público do interior de Minas Gerais, por exemplo, que ele venha e faça uma colaboração e entregue uma série de outras empresas que corromperam ele. E é possível que essas empresas entreguem uma série de outros agentes públicos que elas corromperam, e assim por diante. É o que aconteceu na Lava Jato, esse efeito de bola de neve, em que cada colaborador tem que trazer algo novo, e aí quando você vê que a gente já tem mais de 100 colaboradores, aí você entende por que ela chegou tão longe, porque ela se expandiu mesmo. Agora, por que a gente não tinha outras Lava Jatos? Porque a corrupção, gente, é um crime muito difícil de ser investigado e ser comprovado. Essa é a verdade nua e crua. A corrupção, ela acontece entre quatro paredes, aos sussurros. E mesmo quando a gente sabe que existiu corrupção, o pagamento da propina se dá por uma série de atos de lavagem de dinheiro que pegam o dinheiro sujo e fazem com que ele pareça limpo. E por que a Lava Jato, então, se expandiu? Exatamente por aquela historinha que eu contei para vocês do Paulo Roberto Costa. Porque quando o cara vem colaborar, ele não traz só o fato que eu conheço, não traz só o crime A que eu conheço, ele traz os crimes B, C, D, E, porque quanto mais ele trouxer, mais ele tem o potencial de ser beneficiado. Ele traz um alfabeto inteiro de crimes. E aquilo que ele traz, claro que não é um ponto de chegada de uma investigação, é só um ponto de partida. Eu vou usar aquilo para buscar, colher informações, provas, e se esse conjunto for bom o suficiente, eu vou oferecer uma acusação criminal e vou instruir o processo, e se as provas forem boas o suficientes, aí sim vou buscar uma condenação criminal. Agora, por que a gente teve a colaboração, e tantas colaborações em Curitiba, e elas não são a regra no país? Isso se explica de um modo muito, muito fácil, Aparecida. A explicação tem uma palavra: impunidade. Quando uma pessoa, um réu, olhem pelos olhos do réu. Você é um réu. Ou melhor, vou fazer uma analogia. Você quer comprar um apartamento e oferece um apartamento para você por R$300 mil. E aí alguém vem e oferece um apartamento igual. Mesma insolação, mesma metragem, mesma disposição, e oferece o apartamento para você por R$100 mil. Qual você compra? Você vai buscar a melhor alternativa. Você não vai fechar o negócio que você estava negociando se você tem uma alternativa melhor. Isso explica a colaboração da Lava Jato. Ninguém vai fazer um acordo de colaboração em que reconhece os crimes, devolve o dinheiro e se submete a uma pena ainda que reduzida, se alcança impunidade. Se a impunidade é a perspectiva, você não vai buscar colaboração. Como a impunidade é a perspectiva no Brasil, em regra, não se buscava colaboração. Por isso que demorou 6 meses para a gente ter a primeira colaboração na Lava Jato, até cair a ficha deles e nossa, porque a gente também duvidava que a Lava Jato ia ser o ponto fora da curva da impunidade. Até aí ninguém colaborava. E a gente tratava a Lava Jato nos primeiros 6 meses como um neném recém-nascido, em que você fica feliz todo dia por ele estar vivo. Boa pergunta, Aparecida. Acho até que a Lava Jato vai crescer mesmo em direção às pequenas cidades. Outros países, né, como a gente vê, as sementes do Odebrecht também estão semeando fora do Brasil, em países da América Latina. Mais alguma pergunta? Boa noite, Dr. Deltan. Eu me chamo Juan. Boa noite a todos. Eu gostaria de saber se o atual governo e o governo passado fizeram algum tipo de pressão para desmontar a força-tarefa da Lava Jato. Responde essa, Vladimir. Eu não. Olha, o que nós vimos foi, sim, a movimentação em bastidores,
às vezes menos, às vezes mais ostensivas, para cercear as investigações. Nós vimos isso e tem evidências públicas disso. Você tem evidências públicas quando vieram à tona interceptações famosas no governo anterior. Você tem isso quando vieram a público por meio do colaborador Sérgio Machado, salvo engano, aquela gravação do Jucá, em que ele falava que era necessário estancar a sangria da classe política. Isso antes mesmo do PMDB se tornar governo. O PMDB se tornou governo e você vê outras movimentações. Você vê a própria deturpação das 10 medidas com a substituição delas por uma lei para intimidar os investigadores. Você vê isso recentemente com a lei de abuso de autoridade. E essa lei de abuso de autoridade é uma pegadinha, gente, porque todo mundo é contra abuso de autoridade. A lei do abuso de autoridade é da década de 60. Eu já tentei processar algumas pessoas que praticaram abuso de autoridade e acabou em prescrição, porque as penas são baixas. Tem que ser reformada essa lei mesmo. E todos nós queremos isso. O Procurador-Geral da República até ofereceu um projeto nesse sentido, um projeto bom. Mas o que eles querem não é isso. Aí eles pegam esse projeto que foi oferecido e eles deturpam para cercear investigações. Esse que foi aprovado no Senado, ele era péssimo e depois das alterações que foram feitas, ele ficou só muito ruim. Veja que ele prevê a punição do investigador. Nossa, se eu instaurar uma investigação ou se eu investigar alguém sem justa causa. Justa causa é a existência de provas, de um arcabouço de provas razoável. Agora, quem vai dizer se tem arcabouço de provas razoável ou não é o juiz. E isso depende da interpretação de fatos, de provas, do próprio conceito jurídico de justa causa. É como você dizer, muitas vezes, você avaliar se uma pessoa é bonita ou feia. Pessoas discordam quanto à beleza de alguém. Conceitos jurídicos, adjetivos, conceitos criados pela mente humana, são passíveis de discussão. Com normas jurídicas, elas têm um espaço aberto. Elas têm uma textura aberta, como se fala na teoria jurídica. Então, muitas vezes, se tenta adorar a pílula para nos fazer engolir alguma coisa que vai fazer mal para o nosso corpo, vai fazer mal para a nossa sociedade, como esse projeto de lei de abuso de autoridade, que tem uma série de problemas nele, como acabar com a condução coercitiva, como gerar a possibilidade de punição de quem instaurar uma investigação. Então, eu não vou ter medo de instaurar investigação, eu e todo mundo não vai ter medo de instaurar uma investigação em relação ao pobre coitado, porque esse não vai contestar, esse não vai me acusar de abuso de autoridade. Agora, se você instaurar uma investigação sobre um poderoso por uma possível desvio contratual, desvio de dinheiro público num contrato, e você não conseguir comprovar aquilo no final das contas, ou o juiz discordar do teu nível de provas, o que vai acontecer é que eu vou ser processado por abuso. Isso cerceia as investigações, isso desestimula que pessoas investiguem crimes. Tem um outro dispositivo também sobre prisão, que faz com que, na prática, juízes e tribunais tenham medo de decretar prisão em relação a pessoas poderosas. Ou seja, a luta é sinistra, você viu? Boa noite, doutor Deltan. Boa noite, Vladimir. Gostaria de saber como que essa reforma política vai ser feita para ter efeito, que não pode ser feita lá, né, pelos legisladores. Como que pode... Como é o seu nome? Luciene. Luciene, obrigado, Luciene. Bom, vejam, eu quero invocar aqui o exemplo da ficha limpa. Quando o Marlon Reis, que foi o idealizador da ficha limpa, trouxe a ideia da ficha limpa para a sociedade, muita gente virou para ele e falou o seguinte: não vai dar certo. Não vai dar certo por uma série de razões. Em primeiro lugar, não vão coletar as assinaturas necessárias. Em segundo lugar, se coletar, o Congresso não vai aprovar, porque é um tiro no pé. Em terceiro lugar, se coletar e o Congresso aprovar, o Supremo Tribunal Federal vai declarar inconstitucional. Você conhece aquela hiena Hard? É uma hiena de desenhos animados antigos. As pessoas que falarem que conhecem vão confessar que são mais velhas como eu. É aquela hiena que falava, ó céus. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheci várias hienas hards ao longo do caminho. E você sempre pode decidir se você vai olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E eu reconheço como você, que é improvável que esse Congresso que está lá aprove uma reforma política do modo como talvez a sociedade anseie. Agora, eu lutaria por duas coisas. Em primeiro lugar, você buscar que isso aconteça mesmo com o Congresso que está lá, afinal de contas eles são representantes da sociedade, e ainda que você desconfie de determinadas pessoas, nós precisamos respeitar as instituições, porque elas são essenciais para a democracia. E, em segundo lugar, se não aprovar, esse Congresso está lá, e eu entendo totalmente o teu ceticismo, tá, Luciane? Eu entendo totalmente. Se não aprovar, nós temos aí 2018. Então, nós temos a perspectiva de colocar lá pessoas que possam promover essas mudanças
com as quais a sociedade brasileira sonha há tanto tempo. Boa noite. O meu nome é Mirtes, eu faço parte de um movimento de mulheres do Jardim Comercial na periferia de São Paulo. Eu estou muito, mas muito feliz de estar aqui e quero parabenizá-los, porque os senhores estão trazendo para as periferias aquilo que ela busca há muitos e muitos anos, que é o direito de ter uma educação decente, um transporte decente, uma moradia e uma saúde. E nós, os senhores podem ter certeza que já estamos engajados, porque não conseguiram tirar da gente a internet, o jornal, as revistas, e nós estamos acompanhando, porque nós não vamos deixá-los sozinhos, porque quem mais foi prejudicado foram as periferias do nosso país. Foi lá que falta mais a educação, a saúde e a vergonha da gente trabalhar para essas pessoas tendo que depender de 100, 200 reais e saber que com um telefonema, essas pessoas que deveriam nos representar saem com 1 milhão, que nem isso eu sei contar. Então, muito obrigada. A pergunta é a seguinte: o senhor acredita que esse dinheiro vai voltar para os cofres públicos e chegarão na periferia porque eles têm direito, como todo mundo? Olha, no Rio de Janeiro, teve um acordo na devolução do dinheiro pela Lava Jato do Rio de Janeiro com o governo do Estado para que aquele dinheiro recuperado, coisa de 250 milhões ou 300 milhões, você lembra exatamente o número? 250 milhões foi usado para pagar acho que o 13º atrasado dos pensionistas do Estado. Ou seja, milhares de famílias, acho que eram mais de 100 mil pensionistas com salário atrasado, milhares de famílias acabaram sendo beneficiadas por aquilo. Em relação à Lava Jato em Curitiba, boa parte dos recursos vai para a Petrobras. Como que isso beneficia a sociedade como um todo? Porque a União é a principal acionista da Petrobras. A Petrobras é nossa. Se esse dinheiro não volta e a Petrobras no estado deficitário que tal, o que acontece é que a União tem que tirar dinheiro que ia para outros lugares, inclusive para custear a sociedade, serviços públicos essenciais, e tem que colocar na Petrobras. E eu concordo com você, eu tenho a mesma visão. A corrupção ela prejudica todo mundo, mas prejudica mais ainda as pessoas mais pobres. Porque a pessoa de classe média alta, ela pode pagar pelos serviços essenciais com o dinheiro do bolso. A pessoa pobre paga com a vida. É a pessoa... Existem várias situações reais nesse sentido, mas é a pessoa que precisa fazer uma hemodiálise, tem que ser transportada 250 quilômetros por dia, porque o lugar mais perto é um posto de saúde a 300 quilômetros, 250. Tinha uma senhora no interior da região de Brasília que teve que fazer isso por anos, até que ela sofreu um acidente num ônibus, também um ônibus que não estava numa condição adequada, e morreu porque ela não conseguia fazer hemodiálise no tempo adequado. E ela vivia numa pequena propriedade rural, tirando o filho do serviço essencial, daquele trabalho para a subsistência da própria família. Quem paga com isso é a pessoa que sofre um acidente de trânsito, nem não só o pobre, mas pode ser qualquer um de nós, vai para o hospital e não tem um equipamento adequado para fazer o diagnóstico, ou não tem um médico capacitado, ou não tem medicamento. Quem sofre é aquela criança que come biscoito no almoço da escola. Quem sofre é aquela pessoa que, numa estrada, se locomovendo, sofre um acidente, para no acostamento por causa daquele buraco na estrada, numa estrada mal iluminada, e passa um caminhão e ceifa a vida de todos os familiares. A corrupção não é algo abstrato que acontece longe de nós, lá em Brasília. É algo concreto, algo que tem a ver com cada um de nós. A corrupção, ela mata, e mata silenciosamente. Ela é um serial killer que mata por todas essas formas. Olha só, tem um detalhe. Nunca se recuperou tanto dinheiro numa operação como essa. Sabe? Antes da Lava Jato, acho que tinha recuperado 30 milhões, não era? A maior recuperação tinha sido 30 milhões. A repatriação, tudo não passava de 45. Era 45. E só com a Lava Jato está quanto já? Só repatriação está mais de 700. Olha aí. E contando não só repatriação, o dinheiro no Brasil já passa de 10 bilhões, só da Lava Jato em Curitiba. Isso, então sim, capaz desse dinheiro chegar lá. Não sei. Capaz. Boa noite, meu nome é Denis. Eu queria saber o seguinte: a gente sabe que uma das formas de corrupção que a gente tem visto, principalmente na Lava Jato, de pagamento de propina, é através de doações a campanhas políticas, seja ela declarada ou não. E queria saber, na sua visão,
depois dessa proibição dessas doações por pessoas jurídicas, por empresas, você acha que qual seria a perspectiva da atuação desses corruptos e corruptores a partir das próximas eleições? E se seria interessante haver uma mudança ainda maior na forma de financiamento de campanha e passar a ser um financiamento exclusivamente com um recurso público, para a gente tentar tirar um pouco do poder econômico dessas campanhas, que, em outras palavras, acaba sendo um poder corruptivo, já que esse dinheiro vem muitas vezes da corrupção. Certo. Tua pergunta é uma pergunta muito interessante, eu abordo ela com mais detalhes no livro, eu cito algumas estatísticas, cito até um estudo de pesquisadores de diferentes universidades americanas, feito sobre o Brasil, que mostra como os casos em que uma empresa financiou determinados deputados, ela teve multiplicado o seu orçamento. Agora, eu não vou ter tempo aqui para entrar na questão do financiamento exclusivamente público ou não, mas um ponto é muito importante, a questão do financiamento empresarial. Alguns estudos, inclusive estudos norte-americanos, mostram que se o agente público é financiado preponderantemente, se o deputado ou senador é financiado preponderantemente com dinheiro e dinheiro pesado que vem de empresas, a partir do momento que ele é eleito, a maior parte do tempo dele passa a ser usado, empregado, para fazer o seu doador feliz. Ou seja, passa a existir uma superrepresentação de grandes empresas e uma subrepresentação de todos nós. Isso é um quadro que gera um adoecimento de democracia. E o que nós vimos é que as grandes empresas financiavam tanto o lado A como o lado B, tanto o lado dos opostos, inclusive de disputas presidenciais, com valores não muito distintos. Ou seja, não era uma opção política, mas o que parecia ali é que aquela empresa queria estar bem com todo mundo. Por isso que foi um bom sinal e uma boa medida a proibição do financiamento de campanhas por parte de empresas, e essa decisão foi feita pelo Supremo Tribunal Federal. Não que necessariamente você tenha que vedar totalmente o financiamento por parte de empresas, mas você tem que pelo menos limitar esse financiamento a parâmetros razoáveis, a um valor que seja passível de doação também por pessoas físicas, para que você não gere essa distorção na representatividade. E é interessante nós observarmos que os maiores passos na luta contra a corrupção, desde que veio à tona a Lava Jato, não vieram do Congresso, apesar do Congresso ser o ente no nosso país que tem o maior poder para promover a transformação anticorrupção. Não vieram do Congresso, mas vieram do Judiciário. Quais foram esses maiores passos? Exatamente a proibição do financiamento eleitoral por parte de pessoas jurídicas e a possibilidade de execução provisória da pena a partir da confirmação da sentença por um tribunal de segundo grau. Antes a gente tinha que esperar décadas até um processo criminal passar pelas 4 instâncias de julgamento, e nós somos o único país aí virtualmente do mundo que tem 4 instâncias de julgamento. Olha, nosso tempo está chegando ao final, infelizmente, então eu vou ter que diminuir, então daqui a pouco vão acabar as perguntas, que eu vou deixar mais 3 ou 4 perguntas, tá? Vai lá. Dr. Dalton, jornalista Vladimir, é um prazer recebê-los aqui. Eu sou um dos vereadores da Câmara Municipal de Poços de Caldas, nós temos 7 vereadores aqui presentes, participantes aí. Nós acompanhamos sempre o trabalho de vocês desde o começo, quando começou 2014. Olha, a pergunta minha é, primeira coisa, falta estadista no Brasil. Você vê lá o nível nacional, não temos uma pessoa respeitável, honesta, para fazer um movimento, renovação da política do Brasil. Não existe liderança no Brasil. Todos os partidos, só aqueles que não foram governo, está contaminado, está tudo dominado. Hein? Quem te sente isso aí. Outra coisa que eu pergunto ao senhor é a respeito da parceria que existe nesse trabalho grande, com a Polícia Federal, que é o órgão investigativo, com o juiz Sérgio Moro, que faz um trabalho brilhante, maravilhoso, e também a Receita Federal, que infelizmente é a madraça nossa. Os poderosos, ela não mexe. Mesmo que ela, usando todos de dinheiro, ela não pegou nada. Então eu pergunto para o senhor se a Receita Federal está trabalhando nesse sentido, porque, infelizmente, é a dos maiores culpada de dar esse rolo de roubo de dinheiro. Muito obrigado. Bacana. Obrigado por sua contribuição. E o senhor sabe que está nas mãos do senhor e de outros políticos a transformação do nosso país. Eu sempre tenho frisado, nas palestras que eu faço, que nós não podemos dizer que todo político é corrupto, porque quando você faz isso, você condena pessoas boas com as ruins e você desestimula pessoas boas de entrarem na política quando a gente quer o contrário. A gente quer que pessoas boas vão para a política.
Feita essa consideração, entrando na sua primeira questão, se eu entendi corretamente, é uma questão de democracia partidária. Isso é algo para o que nós precisamos caminhar e entra dentro da questão que a Luciane colocou da reforma política. Nós precisamos ter mecanismos de uma democracia partidária maior, para que grandes partidos, não sejam dominados por caciques. O seu segundo ponto em relação à Receita Federal. A Receita Federal é parte essencial da investigação Lava Jato. Quando nós pensamos na Receita, ela tem um tripé, que é a Corregedoria da Receita, a própria Secretaria, que cuida de tributos, tanto de tributos externos como internos, e o terceiro pé é o Escritório de Inteligência. O Escritório de Inteligência é representado em Curitiba por um auditor, Roberto Leonel, que está sempre com a gente nas coletivas, justamente porque eles têm um trabalho essencial. Nós não teríamos conseguido avançar os trabalhos sobre Paulo Roberto Costa se não fosse o trabalho imprescindível desses auditores da Receita Federal. Eles têm uma visão de fluxos financeiros privilegiada. Foi com ele que eu aprendi a investigação de crimes financeiros lá por 2004, 2005. E eles têm trabalhado, têm colaborado. Agora, eu entendo tua frustração no sentido de que eles talvez pudessem ter detectado isso antes. Veja que essa frustração, por vezes, é dirigida não à Receita, mas ao Tribunal de Contas da União. E as pessoas, às vezes, dizem, isso é culpa do funcionalismo público, da burocracia, mas não é. Veja que a Petrobras era auditada por uma grande empresa de auditoria do mercado privado, que vive da reputação e que tinha todos os incentivos para auditar do melhor modo possível. E eu acredito que fazia isso efetivamente. Mas o problema é que a corrupção é difícil de ser descoberta. E eu conto no livro até uma reunião que eu tive com advogados da Petrobras. Sabe que quando a gente estava investigando o Paulo Roberto Costa, chegou uma hora que a gente não sabia bem para onde caminhar. Porque a gente tinha aqueles 80 mil documentos, a gente estava tentando fazer sentido das coisas, é impossível você rastrear o dinheiro por meio dos oleiros. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer uma reunião com os advogados da Petrobras para eles nos ajudarem a entender como que o dinheiro foi desviado no contrato. Sentei lá com vários advogados da Petrobras, na nossa sala de reuniões em Curitiba, e o advogado vira para mim e fala o seguinte, Deltan, a gente colocou toda uma equipe para revisar os contratos de Abreu e Lima, onde começou a nossa investigação. Eles revisaram todos os contratos. Além dessa revisão, tem uma auditoria interna na Petrobras. Além dessa auditoria interna, tem uma auditoria externa independente, e a conclusão que a gente chegou é que é impossível ter corrupção dentro da Petrobras. Adoro essa história. E eles não estavam mal intencionados, eles estavam super bem intencionados. Depois eles colaboraram um monte com as investigações, eles viravam noite e trabalhavam final de semana para atender de modo rápido nossos pedidos. Agora, é difícil de apurar corrupção, porque o cara que comete corrupção ele não é bobo, ele disfarça o ato corrupto de ato legítimo. Imagina, ou ainda, a corrupção pode ser a venda de um ato que, se não fosse o pagamento da propina, seria legal. Imagine um parlamentar que vende voto. O senhor, quando vota lá na Câmara, o senhor é livre para votar como o senhor quer, não é? Tem alguma constrição? Nem poderia ter, o senhor tem que votar livremente. Se algum parlamentar decide votar e vender o seu voto, como é que a gente vai descobrir isso? Se ele receber em espécie, como é que eu vou descobrir isso? É muito difícil você descobrir qual que é o ato ilegítimo praticado. Aí eu fui ter uma reunião com o Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas da União tinha feito uma análise dos contratos de Abreu e Lima, e tinha apontado um superfaturamento aí em torno de 500 milhões. E eu sentei com o auditor, um cara sensacional, um cara de ponta do Tribunal de Contas da União, e ele me confessou, falou o seguinte, Deltan, a gente lançou essa diorama aí, mas para cada item de superfaturamento que a gente aponta, tem 20 advogados e contadores levantando uma série de contra-argumentos e mostrando que a gente está errado. É aquele negócio, se você for sentar e conversar com 20 advogados e contadores para cobrar uma dívida que alguém está te devendo aí, eles vão chegar no final da reunião e eles vão te convencer que você está devendo para eles, né? E ele falava, olha, não sei o que vai sobreviver aqui do nosso lançamento. Pode ser que tudo caia. Então essa era a nossa perspectiva no começo. A gente estava penando para avançar nas investigações. Por isso que a colaboração premiada é um instrumento tão importante. Ela não nos leva no final, como eu mencionei antes, mas ela lança luz sobre possíveis caminhos investigativos que nós podemos trilhar. A pessoa diz, por exemplo, tem uma conta no exterior em que transitou propina. Eu não sabia da existência daquela conta. Eu vou lá, falo com a Suíça, busco aquela conta, consigo aquelas informações, aquelas provas, aquelas transações e comprovo o pagamento de propina. E assim por diante. Mais duas perguntas.
Deltan, boa noite. Meu nome é Mônica. E, bom, Mônica? Mônica, isso. Eu moro numa pequena cidade aqui perto, onde tem um posto de gasolina que, sabe, mensalmente ou semanalmente vende gasolina muito barato. E corre a boca pequena nessa cidade que o dono desse posto também tem uma rede que tem lá na outra cidade, etc. e tal, e ele tem esses postos para lavar dinheiro. Obviamente, sabe, se a gente tivesse condições, eu, no caso, boicoto, não vou lá. Tá? Mas qualquer churrasco de domingo é comentado que esse posto tem também na outra cidade, na outra, e é uma forma do cidadão proprietário lavar o dinheiro. Então, o que eu, uma cidadã comum, numa cidade de 80 mil habitantes, que atitude a gente toma? Uma atitude mais efetiva. Certo. Para a gente conseguir caminhar numa investigação como essa, você tem que ter uma ideia, em geral, de qual que é o crime antecedente. Porque quando você fala de lavagem, você fala de lavar um dinheiro que já é sujo por alguma razão. Esse dinheiro pode vir, não falo especificamente do poço, mas existem várias situações similares a essa que você me descreve. Volta e meia alguém levanta uma hipótese similar. Esse dinheiro pode vir de tráfico de drogas, de corrupção, de vários tipos de crime, de contrabando, de escaminho, de fraude em licitações e assim por diante. Agora, sem você ter uma ideia de qual é o crime antecedente, digamos que você diga, vou analisar todas as contas desse posto. Sério? Certo? Você vai lá, vai olhar as contas, o que entra e o que sai. E você vai ver o que entra. Dinheiro sendo pago por gasolina, e parte do dinheiro vai ser dinheiro em espécie, não é verdade? E é normal pessoas abastecerem em espécie, não é verdade? Então, não tem como você dizer, simplesmente por o dinheiro entrar em espécie, que o dinheiro é ilegal. Ou que ele está disfarçando dinheiro que vem de corrupção, ou vem de tráfico de drogas, colocando dinheiro em espécie e fazendo de conta que é gasolina. Porque vai ter uma contraprestação, vai sair gasolina equivalente àquele dinheiro. Você pode até fazer essa comparação, mas se ele estiver lavando dinheiro, ele vai fazer essa correspondência, ele vai fazer essa conta. E você vê o dinheiro que sai do posto, vai ser para pagar fornecedores, funcionários, assim por diante. Você pode até fazer esse rastreamento, mas se o cara está fazendo coisa errada, ele tem mecanismos para disfarçar, como a movimentação de recursos em espécie. É muito difícil, e aí se entra muito dinheiro em espécie, é muito difícil você rastrear até a origem. Porque se você colocar um auditor, alguém lá para fiscalizar presencialmente na bomba do posto, aí que ele não vai fazer naquele mês, e você não vai pegar, e não te ajuda a esclarecer o que aconteceu no passado. Então, isso dá uma ideia de como é difícil você chegar a diligências efetivas para você comprovar o que aconteceu. O modo mais provável de você chegar a alguma informação é por alguém de dentro, e por isso que deve ser estimulada a colaboração premiada, os informantes, especialmente pessoas que conheçam o crime antecedente. Agora, simplesmente olhar a partir de uma notícia sem um indicativo mais concreto, poderia inclusive ser usado para a gente direcionar para o lado errado nossos esforços investigativos. Certamente concorrentes iam denunciar concorrentes por suposta lavagem de dinheiro simplesmente para que a gente incomodasse os seus concorrentes, ou para que pessoas que estão efetivamente fazendo crime possam fazer sem problemas, jogando outros como bois de piranha. Então, as atividades de investigação são direcionadas normalmente quando você tem, para casos em que você tem indicativos concretos que tragam uma perspectiva mais promissora. Porque a realidade é que a gente tem muita coisa por fazer e a gente acaba muitas vezes tendo que selecionar aquelas linhas de investigação com uma probabilidade maior de sucesso para a gente otimizar os recursos da sociedade. Última pergunta. Boa noite, doutor. Meu nome é João, sou estudante. Como você mesmo disse, o Brasil é hoje um país que não pune. Por coincidência ou não, nosso sistema adotado é o Civil Law, de origem romana germânica. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre a luta para mudar esse sistema para um sistema de common law, de origem anglo-saxônica, adotado em países como Estados Unidos e Inglaterra, onde os índices de corrupção e todo o sistema funciona de um jeito muito mais fluido. Gostaria de saber isso e também gostaria de saber o que você acha dessa, digamos que, desse sistema aplicado justo aqui no Brasil, onde o povo tem a cultura de que o roubo não é tão grave quanto nos países anglo-saxões, como os Estados Unidos e a Inglaterra, como eu tinha citado antes. Certo. O problema exatamente do Brasil, João, na minha percepção, não é qual o sistema que a gente adota.
mas é o quanto o sistema que a gente adotou é permeado de falhas, não que sejam inerentes a esse sistema, mas o nosso é cheio de falhas, é cheio de buracos por onde escorre o dinheiro desviado e as pessoas que a gente está investigando e processando criminalmente, quando são corruptos, corruptores, quando são réus de colarinho branco. Eu não posso dizer que o nosso sistema não pune, porque pune bastante, mas pessoas da camada mais baixa. As pessoas que não têm advogados que exploram as lacunas do nosso sistema. As lacunas do nosso sistema só beneficiam os ricos e poderosos. O nosso sistema pune muito pouco, aí sim, os ricos e poderosos. Em relação à corrupção, que a nossa taxa de punição é de 3% dos crimes de corrupção comprovado, que é algo irrisório. E mesmo nesses 3% não quer dizer que a pessoa vá para a cadeia, né? Então, o que a gente fez, identificando esse sistema cheio de falhas, foi explorar essas falhas, mostrar que existem essas falhas e buscar corrigir por meio daquelas 10 medidas contra a corrupção. Vejam que aquelas 10 medidas contra a corrupção, gente, não são uma solução mágica e que a gente faça absoluta questão e que não pode ser mexida de jeito nenhum. Não, elas são soluções para problemas. Se a pessoa discordar daquela solução, ela pode discordar de modo razoável, mas é importante que ela forneça uma outra solução, então, para o mesmo problema, uma solução alternativa, que seja razoavelmente igual em termos de efetividade ou melhor. Pode ser aperfeiçoado o que a gente propôs, mas o que a gente não pode é continuar com o problema na mão como se ele não existisse. Por exemplo, o caso do réu Luiz Estevão. Eu conto um pouquinho melhor essa história no livro, mas nesse caso, a defesa de 4 pessoas ofereceu mais de 80 recursos. Num caso, aquele caso famoso de desvio do réu Lalau, não sei se vocês lembram do juiz Lalau. CRT de São Paulo. CRT de São Paulo, isso, que foram desviados bilhões. 179 milhões, segundo as investigações. Isso, e agora atualizado, esse valor bate 3 bilhões que está sendo cobrado. E 3 bilhões de reais. Agora, gente, quando tem 86 recursos, isso é injulgável, não é no Brasil, em qualquer lugar do mundo é injulgável. Não tem como você ter um caso que rode, que acabe com 86 recursos, sem contar os habeas corpus, que hoje é usado como recurso também, tinha mais dezenas de habeas corpus. Não tem como um caso desse ir para frente. Basta você ver outros casos, como o caso Propinoduto. O caso Propinoduto, do Rio de Janeiro, descobriu que auditores da Receita Estadual tinham mais de 30 milhões de dólares no exterior. E esses auditores foram acusados criminalmente em 2003. E o juiz do Rio de Janeiro foi um Sérgio Moro. Julgou esse caso rápido, ainda em 2003. Mas cabia recurso, o cara foi para o Tribunal do Rio de Janeiro. Aí o tribunal julgou esse caso em 2007. Ou seja, julgou 4 anos depois. Veja, e tem gente reclamando do nosso TRF lá que julga em 6 meses, 1 ano. O normal do tribunal é demorar cerca de 4 anos para julgar um caso. Então julgou em 2007. Agora, se você acha que essa história está acabando, ainda tem 2 degraus para cima. O 3º grau foi julgar isso em dezembro de 2014. E quando isso aconteceu, já tinha prescrito corrupção. Prescrição é o cancelamento de um caso criminal porque ele demorou muito tempo para chegar ao final. Já tinha prescrito a corrupção. Ou seja, o cara que tinha sido afastado do cargo público por corrupção, ele não vai sofrer essa punição. Ele não vai nem mais ser afastado em decorrência desse processo. Você cancela, o cara não sofre consequência pela corrupção. Sobrou quadrilha e sobrou lavagem de dinheiro. Aí eles entraram com um recurso dentro da própria 3ª instância, que chama embargos de declaração. O que é embargos de declaração? É um recurso para esclarecer o teor da decisão. Aí se entrou então com esses embargos de declaração e foi esclarecida a decisão. Aí adivinha o que eles fizeram? Entraram com outros embargos de declaração. Aí o tribunal decidiu esclarecer o teor da decisão. Aí adivinha o que eles fizeram? Entraram com outros embargos de declaração. Porque eles não estavam contentes com o que tinha sido esclarecido, do esclarecido, esclarecido. E assim vai. O nosso sistema ele traz brechas que permitem que isso aconteça. E adivinha o que aconteceu com o crime de quadrilha ao longo desse tempo? Prescreveu. Adivinha o que aconteceu com o crime de lavagem? Boa parte já prescreveu. Sobrou um pouquinho e o tribunal abriu vista para as partes dizerem se sobrou alguma coisa. Gente, eu estou falando de um crime que tem 30 milhões de dólares bloqueados nossos. É teu esse dinheiro, que está lá na Suíça. E a Suíça pode devolver esse dinheiro para o criminoso, porque o nosso processo aqui não chega ao final, ou quando chega, prescreve. Isso é muito absurdo. E isso está acontecendo no 3º grau. A defesa ainda podia explorar o 4º grau. E se o 4º grau demorasse o mesmo tempo que o 3º, a gente ia ter o final do processo em 2022, com sorte. Não tem como não dizer que tem coisa errada aí. Não tem como não dizer que não tem que mudar. Alguém pode até discordar da minha solução, mas então ofereça uma alternativa. Vamos buscar uma solução. Vamos ter um sistema que funcione. Vamos ter um sistema em que cometer um crime de corrupção, desviar dinheiro, seja um crime de alto risco, como você colocou. Tem que ser um crime de alto risco.
Não importa se é Inglaterra, se é Estados Unidos, se é civil law, common law. A gente pegou o sistema italiano de processo penal, que já não funciona, lá também tudo atrasa, demora, e a gente conseguiu piorar no Brasil. Nós precisamos resolver esses problemas, nós precisamos caminhar para isso, nós precisamos insistir, nós precisamos não desistir do nosso país, como nós não desistiríamos de pessoas que nós amamos. Porque se você tiver uma pessoa doente na tua família, doente com uma doença grave, você não vai desistir da vida dela. E lutar pelo país é lutar pelas pessoas que a gente mais ama na face da terra. Por isso que eu digo no livro que nós não vamos desistir do nosso país, Vladimir. Eu digo que se o brasileiro é aquele que não desiste nunca, nós todos temos que dizer que nós somos brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país. Obrigado a todos vocês. Obrigado, gente. Muito obrigado por terem vindo. Foi um ótimo papo.